Quando é que você costuma sair do seu centro, ou quando é que você perde o seu equilíbrio? Em que momento? Seria muito fácil falar assim que eu não perco, né? Quer Seria dizer, muito bem espiritualizado assim, falar, não, pô, já entendi, essa coisa não acontece mais comigo. Seria bem bom isso, oh, né? Mas isso de fato não acontece assim. Ah, mas eu diria assim, o Márcio, que menos, olhando para mim de maneira bem sincera mesmo assim, eu tenho perdido o centro menos vezes. Né? Eu tenho conseguido manter um pouco mais meu equilíbrio, trazendo mais compreensão e tudo mais. Mas assim, mas basicamente quando eu perco o meu equilíbrio, é quando eu sinto a minha lei pessoal se sente agredida. Né? A lei pessoal, aquela crença limitante que a gente trabalha no Namastê, quando eu sinto ela agredida, quando eu sinto ela atacada, né, na minha lei pessoal, eu sou uma decepção, né, é hora que eu aqui dentro grito um dá uma pouco, balançada. dá uma balançada, assim. Tem uma história recente, assim, né, quem me acompanha já sabe disso, assim. Eu perdi o centro, mas não dessa forma de explodir, nada disso assim. Mas eu perdi o centro recentemente quando a Bel foi para casa de repouso, quando ela foi cuidar de uma casa de repouso, naquela historinha dos meus planos B e tal. E ali parecia que estava tudo bem, e de repente, quando eu me vi sozinho, ali me veio uma dor. E isso foi bacana de perceber, foi bacana de olhar, que parecia que estava tudo bem, e de repente algo acontece, né? E veio uma dor aqui dentro, e veio uma dor de abandono, veio uma dor de uma sensação de estar sozinho, que não necessariamente tinha a ver com minha lei pessoal, mas tinha a ver com sombras minhas mais de passado. E isso, claro que tem. Então, acho que isso é legal para a gente entender assim. Tem uma das perguntas, né, que a gente faz no Namastê, ou que tem nas nossas cartinhas, que diz assim: quando você acredita que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as Muda as perguntas. perguntas. E naquele momento foi uma mudança de pergunta, foi uma mudança, uma situação inesperada, assim, que quando que eu ia imaginar que a Bel ia trabalhar e ia me deixar naquele estado? E eu fiquei mal. Mas isso tem a ver com maturidade ou tem a ver com felicidade? Porque a Bel, quando você fez esse comentário com a gente há alguns minutos, eu falei isso para você. A Bel hoje, ela está feliz. Uhum. Então é assim, quanto mais ela faz, mais ela gosta de fazer. Uhum. Ela não posterga nada. Ela não joga nada para depois. Ela vai e faz. Por quê? Porque ela está feliz. Sim. Isso tem a ver com felicidade ou tem a ver com maturidade? Ou sair do centro? Minha? É, Com egoísmo. total. Meu egoísmo. No fundo, nessa hora, foda-se ela. Uhum. Né? E aí, nessa hora, meu ego grita. O meu ego grita. E quanto não veio na minha mente o processo de sabotar esse negócio? A diferença, e aí não importa quanto você sai do equilíbrio, o que importa é o que você faz para voltar. Né? Uma conversa uma vez com o meu terapeuta, ele falava assim, os grandes avatares, os grandes mestres, eles também perdem o equilíbrio. A diferença é que eles voltam mais rápido ao centro. Quando começou a vir essa dor e começou a vir o processo de sabotagem foi, não, puta, eu vou gastar muito dinheiro, isso não der certo, acho que é melhor não fazer isso. Aí é me dar conta de que isso é só uma autossabotagem. Eu quero sabotar o negócio, né? Para quê? Para tê-la de volta. Para ela voltar. Não é para tê-la de volta, no fundo não é por ela, é para eu não ficar sozinho. Então é só egoísmo, não é maturidade nem felicidade. E não é a felicidade dela que me incomoda. Pelo menos eu nunca olhei por esse ponto, tá bom? Não foi esse ponto, mas era muito de uma dor minha. A diferença, eu falo que a diferença que talvez eu tenha com relação às pessoas que nos ouvem, que nos assistem agora, é que eu me olho mais. A única diferença é essa. Eu tenho a mesma dor, falando, o processo de dor está aqui, mas eu me percebo, eu me olho, eu me dou conta do que está acontecendo. E me dando conta do que está acontecendo, talvez eu possa fazer mudanças antes que meu ego atue e meu ego destrua tudo. E eu conversando com a Bel sobre isso, né, nesse processo todo, e a gente conversou sobre isso, a Bel falou, se você sabota, né, quem ia brigar éramos nós dois, né? Eu falei, é bem possível que a nossa relação se estremecesse naquele momento. Porque não tem nada a ver com ela, só tem a ver comigo. É minha dor, não é ela que... Ela nem tá sabendo, né? Ela nem tá sabendo, e aí, mas a tendência é falar assim, puta, e eu brinco com ela de vez em quando, né? Feriado agora, né? Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo aqui, mas amanhã, que é feriado, amanhã é 9 de julho, provavelmente ela vai trabalhar. Né? E normalmente eu brinco com ela, mas hoje eu tenho conseguido uma brincadeira, né? Ok, tá indo, né? Vai me abandonar, né? Mais uma vez tá abandonando, agora é só os velhinhos e tal, né? Mas hoje é uma brincadeira, lá atrás não, lá atrás foi um processo de dor.
E quando eu falava assim, parecia ser uma brincadeira, uma ironia, mas tinha uma pontinha de dor. Tanto é que, nesse processo todo, eu fui para o Namastê 2, e no Namastê 2, uma hora, quando a gente foi falar de medos, né, que alimentam o ego, explodiu aqui, foi quase uma catarse para mim lá no 2, e eu explorei isso muito durante o Namastê 2 inteiro, eu explorei a história de medo. Então a pergunta original é, quando eu perco, por conta da minha lei pessoal, eu diria que eu perco menos meu equilíbrio hoje do que eu já perdi, mas eu perco. De vez em quando a dor bate, vou ver a minha lei pessoal. Quando as coisas fogem ao meu controle, acho que essa seria uma boa resposta, um bom olhar aqui. Quando algumas coisas fogem àquilo que estava estabelecido, que está tudo em paz, sabe? Quando algo estremece aquilo que está pronto, putz, em alguns momentos isso me dói, e isso foi esse processo da Bel ir para casa de repouso. Acho que o que é importante, o importante não é quantas vezes eu perco o equilíbrio, mas o importante é como é que eu faço para voltar ao equilíbrio, e esse voltar para mim é muito de eu me perceber, de eu me olhar, de eu me dar conta. Uma coisa que eu falo muito assim é, não existem outros, não é a Bel, não é você, não é a Patrícia, né? Não é a Bárbara que está ali assistindo a gente, não é ninguém, sou só eu. É o como eu interpreto aquilo que vem, como eu olho para isso. Como você recebe tudo isso. E agora o que eu acho que é mágico nisso tudo é que essas situações de dor só são benéficas no fim para mim. Para você que está passando por ela, porque isso é uma oportunidade sempre que o universo nos dá da gente aprender. Sobre quem? Sobre nós. E coincidentemente nesse processo, acho que logo depois disso, nós fizemos um webinar, e puta, quem tiver a oportunidade de assistir um webinar que nós fizemos, eu e a Bianca, fizemos sobre mãe, que era bem próximo do Dia das Mães. Eu lembro quando foi começar o webinário, eu falei para a Bianca assim, Bianca, podemos parar, nem começar, porque vai doer, e doeu. Foi um dos webinários que mais doeu, porque aí eu fui olhar para minha mãe, que tinha tudo a ver com essa história de abandono, que não que minha mãe tenha me abandonado, mas quanto talvez eu tenha abandonado a minha mãe. E isso foi bem circunstâncias, né? Isso foi tão sincrônico para mim, foi um dos webinars que eu mais me emocionei, porque ali eu pude olhar um monte de dor que está aqui dentro, ainda não olhado. E se não está olhado, ele não está curado, ele não está curado. E o processo de cura para mim sempre passa por eu me perceber, eu me olhar. Acho que é isso, resumindo só. Antes, só uma coisinha antes, é que no começo desse papo, o Sérgio falou uma coisa que eu acho que é muito importante para todos vocês que estão assistindo. Terapeuta também faz terapia. E, além disso, eu queria agradecer a Bárbara pela ceder esse espaço para a gente fazer essa gravação. Tudo bem que ela disse que vai cobrar depois, mas a gente agradece. Quem sabe ela se emociona e não cobra, né? Café da tarde. Deixa eu só complementar, eu nem sei quanto tempo, enfim. Terapeuta faz terapia, e se perguntar para mim se eu faço terapia, né, eu falo assim, eu tenho procurado, tenho pensado muito em voltar para terapia, mas eu lembro que eu conversei com um amigo meu lá em Juazeiro do Norte, chamado Catriano, e o Catriano, é bom mencioná-lo, porque ele vira e mexe, ele me cobra vídeos, e eu lembro que eu conversando com ele, eu falei para o Catriano, sabe qual é a minha maior forma de terapia? Isso aqui para mim é uma terapia. Quando eu falo sobre mim, quando eu falo sobre meus processos, isso é uma terapia. O webinário para mim é uma terapia. Grupo de estudos onde eu participo de grupo, Namastê para mim é uma terapia. Quando eu vou lá, eu não vou lá para conduzir o grupo, eu vou lá também para aprender, para participar. Então, cada vez que eu falo desses processos de dor dos outros, nesse momento é uma oportunidade que eu tenho de olhar para mim, para os meus processos de dor. Todo mundo tem uma palavra para todo mundo tem. Muitas vezes alguém te pede um conselho, um momento difícil, você tem uma palavra. O problema é que você fala para o outro, mas não usa para si. No fundo, todo mundo sabe o caminho. Sabe aquela história que diz assim, né? A resposta está aí dentro de você? Você sabe a resposta para o outro. Usa para você. E isso tem sido um aprendizado. Usar aquilo que eu falo para o outro, primeiro para mim. Né? Olhar os meus processos de dor, os meus processos de não aceitação e ir me compreendendo e aceitando. Beleza? É isso. Gratidão. Namastê.